Muitas vezes surge essa questão, que pela característica da comunidade budista aqui no Brasil, o budismo seria elitista. Certamente ele é classe média alta, principalmente, né, pessoas de classe média alta e de cor branca, né? É difícil a gente ver negros e pardos e pessoas de outras classes praticando o budismo. Por que será isso? Como a gente pode corrigir isso, se é que tem esse papel? Uma coisa que as pessoas, na verdade, no fundo, vem do teísmo, né? É engraçado que a gente tem essa perspectiva de engenharia das coisas, né? E a engenharia das coisas, a gente pensa, como é que eu posso para resolver isso? E isso tem um sentido limitado, né? Porque a engenharia funciona, a ciência funciona, né? A gente pode fazer algum arranjo social, etc. Mas isso não é Dharma, né? O Dharma é lidar com as coisas como elas se apresentam. Isso não quer dizer nenhum tipo de alienação, de não reconhecer que há problemas, mas é simplesmente ser realista e pragmático, né? Então, se as coisas são assim, alguém pode dizer, não, mas então antes do budismo vir, nós temos que reformatar a sociedade, trabalhar na igualdade social, e daí quando tudo estiver mais igualado, ou então pelo menos o budismo deve acomodar essa desigualdade social de alguma forma, né? O problema é que o budismo não é ad hoc, né? Então ele não tem um planejamento assim de como é o que seria maquiavélico da parte do budismo, né? Como é que a gente pode atingir os seres de todas as camadas e de todos os formatos e, né, a gente pode pensar, mas isso é uma compaixão, né? Porque a pessoa, mas na verdade tem uma maquinação atrás disso, né? Que não está presente nos ensinamentos budistas. Então os ensinamentos budistas eles se apresentam, né? Sem nenhuma, não deve haver nenhum tipo de preconceito, né? Nenhum tipo de inclinação por isso ou por aquilo, mas isso não quer dizer que não vá se apresentar tendências, né? Então depois o Dharma é acusado de ser preconceituoso porque tem essa ou aquela tendência, mas não, o Dharma está sendo oferecido, né? Se só quem consegue acessar o Dharma são essas pessoas ou aquelas pessoas, o Dharma não pode fazer muita coisa. Agora, o praticante que se preocupa com isso, o que ele deve fazer? Bom, o praticante que se preocupa com inclusão social e com, talvez, ação afirmativa, né? Ou seja, colocar mais pobres e negros e pardos no budismo, ele mesmo deve ter compaixão, gerar os fundos, né? Fazer campanha, levantar os fundos, ou ele mesmo deve ficar rico e levantar esses fundos e oferecer o Dharma para essas pessoas. Na melhor forma seria na forma de patrocínios, né? Patrocínios de prática, patrocínios de estudo e assim por diante, né? Foi assim que sempre foi tradicionalmente. Então, a gente vira o jogo novamente, né? Então, o praticante vem para o Dharma e diz assim, para os professores do Dharma, para as instituições do Dharma, mas por que as nossas portas são tão fechadas para aqueles que têm... Bom, né? Você que está aí querendo participar do Dharma, você deve oferecer o Dharma para essas pessoas. Como é que eu ofereço o Dharma se eu não posso ensinar assim? Não, você deve ter dinheiro, você deve chamar professores, fazer eventos baratos, patrocinar eventos baratos para essas pessoas e patrocinar as pessoas diretamente também, né? Então a responsabilidade não está em cima de uma instituição central, que no Dharma nem se pode falar nisso, né? As instituições, se a gente for olhar lá, né, as contas desses professores que vêm para o Brasil, eles estão, né, trabalhando no limite, assim. A gente ouve, assim, por exemplo, um professor que ensina mora na Califórnia, né? Ele estava comentando, bom, se eu vou para Hong Kong é um lugar até que é um perigo para lamas, porque eles oferecem muito dinheiro para lamas jovens, até distorce um pouco as coisas, né? De tanta oferenda que tem. As pessoas começam a se voltar para o dinheiro, né? Mas esse professor, ele comentou, se eu vou para Hong Kong, em 2 dias eu ganho de oferendas, né, o que eu ganho o ano todo aqui na Califórnia. Daí esse professor vem ao Brasil de vez em quando. Agora a gente imagina o que ele ganha vindo ao Brasil.
Aí a pessoa pensa, mas claro, a pessoa não está no budismo. Exatamente, a pessoa não está no budismo para levantar fundos, né? Mas ele, né, como é que ele vai oferecer o Dharma mais barato para os brasileiros, se os brasileiros não oferecem para si próprios o Dharma, né? E não, talvez não tenham possibilidade mesmo. Então, o brasileiro tem muito mérito de ter uma receptividade boa para o Dharma, de ter essa capacidade de ouvir e tem alguma devoção, né? Então, isso, em alguns casos, é melhor do que as pessoas na América do Norte e na Europa, e até na Ásia moderna, né? Então, essas características boas existem. Por outro lado, o brasileiro é relativamente falando, ele tanto não tem verbas como ele é mukirana, né? Então, a discussão sobre como o Dharma é caro é brasileira, né? O brasileiro, ele não se acha generoso o suficiente para compartilhar com o Dharma, porque ele acha que o Dharma vem muito caro para o Brasil. O que não é nem um pouco verdade, né? Porque, como a gente está falando, né, esses professores que têm uma atividade mundial, se eles quisessem realmente ganhar dinheiro, eles focavam na Ásia, focavam em Hong Kong, eles não vinham para o terceiro mundo ensinar. O terceiro mundo não tem dinheiro. Né? Se fosse dinheiro a motivação deles. Se eles vêm aqui, é porque essa não é a motivação deles. Agora, e ainda aqui, então, eles estão querendo que o professor venha e ainda monte uma estrutura para acessar aquelas pessoas que não têm como contribuir com o Dharma. Ora, sempre vai haver aqueles, aliás, né, sempre vai haver aqueles que não conseguem comparecer no Dharma e também sempre há muitas, aliás, eu conheço muitos casos, até dentro do próprio budismo, de pessoas que têm muito mais possibilidade, né, do que eu, ou do que muitos, elas têm toda a possibilidade do mundo de ser praticantes aplicados e de patrocinar o Dharma para si próprios e para os outros. Não, eles focam em outras coisas, né? Então a gente está olhando aí as pessoas, não, eu não tenho dinheiro para fazer um retiro, mas está comprando um barco, né, um carro importado, uma cobertura, porque, né, primeiro eu vou, né, essa perspectiva de arranjar a sua vida primeiro, e arranjar a sua vida não é arranjar a sua vida assim que nem eu, você, é arranjar a sua vida classe média alta, 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 A, né, o top, como é que é o nome daquele cara, o rei do camarote, assim, né, aí o rei do camarote vem e fala pra você, não, mas esse retiro tá muito caro. Eu vi isso já acontecer. Então isso aí é um fenômeno que existe. Aí tu vai dizer, tudo bem, isso é assim, os seres dos reinos dos deuses, eles não têm interesse no Dharma. O Dharma não é uma prioridade para eles. E da mesma forma, né, os seres em situação de carência, que não têm tempo livre, então se a pessoa não tem tempo livre, se ela está passando o tempo todo dela dedicada a obter a próxima refeição, essa pessoa não vai ter como praticar o Dharma. Então, o que você faz para essa pessoa? Você vai lá no centro de Dharma e diz, você deve abrir as portas para essa pessoa. Não tem jeito, essa pessoa está atrás de comida. Então, o que você faz? Você oferece comida, você oferece possibilidades, você gera, por exemplo, aqui no Brasil não tem mosteiros, né? O que é uma forma de prática de baixo custo? É a pessoa tomar votos monásticos, né? Não ter filhos, não ter luxo, não ter nenhum tipo de, né? Não ter banheiro no quarto, né? Ter um quarto que divide com o outro e vive assim estudando Dharma. Muito bom, funcionou para tanta gente por tanto tempo no budismo, né? Mas nós não temos essa motivação. Você vai dizer para uma pessoa de qualquer classe aqui no Brasil para ela se tornar um monge nesses moldes, a maioria das pessoas pode achar uma ideia bonita, mas não vai querer isso depois de um tempo. Então, tem uma mentalidade, né? Um problema de mentalidade. O Dharma pode ser oferecido de forma muito barata, mas não pode ser oferecido ad hoc. E tem várias histórias dramáticas com relação a isso. Por exemplo, o próprio Patrul Rinpoche, né? Olha, essa história, assim, um século e meio atrás, né? O Patrul Rinpoche era colega de estudos, né? Junto com o Jamyen Chense Wangpo, né? E o Jamgon Kongtrul Lodrotai. Estavam lá os três recebendo ensinamentos, né? Só que o Jamgon Kongtrul Lodrotai e o Jamyen Chense Wangpo, além de serem tucos mais reconhecidos, mais elevados que o Patrul Rinpoche, que era um tuco, né, um mestre renascido, um tuco é um mestre renascido. Essas pessoas elas já têm uma possibilidade de estudar o Dharma porque elas têm um apoio da comunidade e também eles têm os bens do renascimento passado, né? Então o Jamgon Kongtrul Lodrotai e o Jamyen Chense Wangpo, eles tinham um apoio da comunidade, né, sobre eles, assim. Eles eram de famílias ricas, eles haviam nascido em famílias abastadas. O Patrul Rinpoche não era esse o caso dele, né? O Patrul Rinpoche
ele estava comendo as sobras do Jamgon Kongtrul Lodrötai, comendo as sobras do Jigme Khyentse Wangpo. Ele dependia da generosidade dos amigos dele. Ele não tinha um atendente. Esses dois, né? Você imagina assim, uma pessoa que está estudando num lugar desses, daí ele tem que, né, fazer como um estudante que trabalha, né? Tem que fazer todas as coisas dentro do mosteiro, não sei mais o que, e ainda tem que resolver essas coisas pessoais e estudar. Se a comunidade está focando numa pessoa que tem qualidades e tal, daí ganha uma bolsa, daí quando vê a pessoa está vivendo bem, né, está estudando no exterior, está vivendo super bem, está estudando. Então o Jamgon Kongtrul Lodrötai, mesmo dentro do Tibete, né, o Jamgon Kongtrul Lodrötai e o Jigme Khyentse Wangpo, eles eram como pessoas que tinham uma bolsa infinita, assim, eles tinham um atendente, eles não precisavam passar a própria roupa, lavar a própria roupa, eles tinham, porque o foco deles era estudar, né? O foco deles e a comunidade reconhecia isso. Então, eles contribuíam para essas pessoas, né? E essas já vinham de famílias abastadas e isso funcionava desse jeito. Já o Patrul Rinpoche não, né? Depois, quando a gente vai ver o futuro da história do Patrul Rinpoche, que ele poderia ter vivido no luxo, ele poderia ter recebido o mesmo tipo, e ele escolheu viver na pobreza, né? Ele escolheu viver entre os pobres, inclusive, né? Assim como muitas figuras no cristianismo que a gente tem das pessoas que fazem voto de pobreza, o Patrul Rinpoche, não só ele tinha um voto de pobreza, ele tinha um voto de ser incógnito, né? De ninguém reconhecer ele, de não usar a fama dele para conseguir coisas, né? E assim ele ia trabalhando, as pessoas pegavam ele para fazer trabalhos meniais, né? Ah, você é um monge que está por aqui, vai lá e lava, né? Não sei o quê. E daí pode ganhar uma comida com isso, né? Então era assim que as pessoas viam o Patrul Rinpoche. E ele era uma pessoa que estava estudando junto com o Jigme Khyentse Wangpo e o Jamgon Kongtrul Lodrötai, né? Então aqui a gente vê um exemplo, uma pessoa que não, quase um destituto, que viveu quase como um destituto voluntariamente por toda a vida e tinha uma riqueza do Dharma que até hoje o exemplo dele é o exemplo máximo de um praticante dentro da tradição Nyingma, dentro da tradição do Atisha, dentro da tradição tibetana de forma geral, reconhecido por todas as escolas como um grande praticante. Pureza monástica, tinha essa atitude extremamente humilde, extremamente, né, não estava buscando fama, não estava buscando reconhecimento e dinheiro, e vivia com o mínimo, vivia num buraco dentro da terra, né? Aí se diz assim, mas ele tinha, aqui no Ocidente a gente não tem dinheiro para fazer retiros lá, ele tinha dinheiro para fazer, ele podia entrar no retiro porque o retiro era de graça. Olha, no Tibete também não era tão fácil assim. Há essa história de Drupa Kunle encontrando com o Tsongkhapa e, né, os atendentes do Tsongkhapa não deixam a pessoa nem chegar perto do Tsongkhapa se a pessoa não tem uma oferenda para fazer. E uma oferenda em joias preciosas, né? Então tem essa história. Eu não vou contar o resto da história, mas como é que o Drupa Kunle arranja uma joia para oferecer para o Tsongkhapa? Para ir lá ver ele, né? Mas ele consegue ver o Tsongkhapa. E da mesma forma os outros grandes mestres, né? Hoje em dia, qualquer um que quer ver o Dalai Lama, que vem de muito longe, fica alguns dias em Dharamsala, consegue ver o Dalai Lama, né? Não sei agora, né? Mas alguns anos atrás era assim. Karmapa também, né? Então, e a gente vê assim, as pessoas dentro da Sangha que têm possibilidade de viajar, que têm possibilidade de fazer peregrinação. Nossa, que regozijo que a gente deve ter, né? Que as pessoas têm essa possibilidade. Não deve pensar assim, eu nunca viajei para fora do país, são riquinhos do Dharma, né? Eu vi uma vez um rapaz que ele havia morado na rua um tempo, ele foi acolhido pelo Rinpoche e ele ainda tinha muita inveja, assim, dos boyzinhos que iam praticar na visão dele, né? Tipo eu, assim, imagina eu, né? Minha mãe é professora, nunca trabalhei, nunca ganhei dinheiro na vida, né? Mas para ele, né, uma pessoa que tinha morado na rua, eu era um boyzinho, né? Porque eu tinha dinheiro para fazer um retiro, assim. Um dinheiro que eu tinha que eu tinha que abrir mão, nunca tive carro, nunca tive nada, né? Então, né, do ponto de vista de um outro cara ali que o Dharma é o 10º supérfluo da vida dele, né? Então, cada pessoa tem uma perspectiva, né? Então, ele tinha um problema. E uma das coisas comoventes que a gente vê quando a gente mora em centro de Dharma, quando a gente pratica, é que tem uma disparidade muito grande de renda entre as pessoas e como as pessoas, né, ajudam as outras. Porque, às vezes pode não ser, muitas vezes é em dinheiro, né? Por exemplo, tem algumas pessoas que a gente, por exemplo, o Manuel Vidal, que faleceu, ele era um patrocinador, né? Ele patrocinava pessoas para praticarem o Dharma, né? Claro, não era qualquer pessoa, era uma pessoa que ele sabia que
era capaz de oferecer alguma coisa para o Dharma, ele bancava aquela pessoa na sua prática do Dharma, né? Então, imagina o mérito dessa pessoa. O mérito é o mesmo daquele que está fazendo a prática, daquele que está estudando, porque ele está fazendo a sua oferenda, né? É um mérito imenso. Mas às vezes não é uma coisa tão explícita, mas até caronas, né? Até, sei lá, levar a pessoa num médico. Esse tipo de ajuda é constante, porque a pessoa vou usar a palavra destituída, né? Não é destituída, tem família, né? Tem onde morar se sair do centro de Dharma, mas é uma pessoa que não tem dinheiro para comprar material de higiene, às vezes, né? Então, tem um apoio da Sangha ao redor, né? Isso eu vi. Eu recebi um aluguel, né? Porque eu herdei um apartamento do meu pai, recebi um aluguel e tinha algum dinheiro. Eu via pessoas que não tinham dinheiro, assim, morando no centro de Dharma. Então, e com relação à questão racial, eu não sei o que, né? Às vezes, quando o ambiente é mais branco, dificulta a entrada, né? As pessoas se sentem, não sei, há uma segregação natural. Com certeza não há um preconceito específico. Pelo menos eu não vejo a maioria das pessoas no Dharma, né? Claro, tem aquele preconceito que todo mundo tem, que todo mundo tem que lutar contra, mas não existe essa coisa de haver algum preconceito. Agora, se o Dharma for se direcionar para uma ação afirmativa, para levar, aí eu acho que não é bem assim, né? Acho que o Dharma tem que estar sempre de portas abertas para quem quiser entrar, né? Se por esse ou aquele motivo não há conexão, o Dharma não pode... Porque pela característica da interdependência, né? Embora o Dharma seja uma coisa muito positiva e a gente fica alegre de oferecer ele para as pessoas, a gente não pode... não é foie gras, né? Não pode botar o Dharma para dentro da pessoa, assim. Se a pessoa não tem conexão, não vai ter conexão. Por que acontece, não é só no Brasil, nos Estados Unidos também, por que acontece das pessoas de cor parda e cor negra não se interessarem pelo budismo? Eu não sei, mas tem muita culpa branca, né? O branco tem um pouco de culpa com o que ele fez com o asiático, né? Então o inglês é assim, o Dharma muitas vezes prosperou na Inglaterra, até está em Oxford, etc., por culpa colonizadora dos ingleses, que eles vão lá e começam a estudar, né? E tem aquela ideia de acolher aquilo que eles estão explorando, né? Porque por um lado está explorando, por outro lado está dizendo, mas eles estão sendo explorados, tem alguma coisa rica aqui, é uma coisa assim, um mito de um bom selvagem, um pouco, né? Então mistura essas emoções e a culpa branca e acaba ajudando o Dharma, né? Indiretamente. E nos Estados Unidos também é um pouco assim, né? Porque, né, todo o problema que eles tiveram com os japoneses lá dentro e depois na guerra e Vietnã, e não sei mais o quê. E aqui no Brasil, eu não sei, não tem, né, não temos culpa com o asiático, mas talvez a gente carregue uma culpa genérica com classe média, com qualquer um que seja diferente, né? E daí aí às vezes isso funciona, né? E daí talvez, não sei, isso tudo é explicação sociológica, né? Não sei por que isso ocorre no Dharma. Se a gente deve fazer um movimento para isso ser diferente, não sei também se é o caso, né? A gente tem que estar de portas abertas, tem que fazer oferendas para quem quiser que demonstre que tem conexão com o Dharma, que pode, né, beneficiar a si próprio e aos outros com a prática. Isso a gente deve pensar o tempo todo. Então, né, a pessoa que fez a colocação, que acha que o Dharma é um pouco caro, que o Dharma é para classe média e alta, então faça aspirações de você patrocinar o Dharma para pessoas de outras classes, né? No Tibete foi assim, e na Índia foi assim. O Dharma se espalhou e prosperou porque teve reis, né? Ou seja, pessoas muito ricas, muito poderosas, muito influentes, que por generosidade ofereceram o Dharma para muitas pessoas, né? Então, não dá para cobrar assim, budismo, traz um rei aqui para nós, põe um rei aqui, vocês estão muito escamoteando esse Dharma aí, vocês não estão sendo generosos com o Dharma, né? O processo é o oposto, né? Você que está aspirando, você tem que se tornar um rei e oferecer o Dharma para os outros, né? Então, e de fato, né, isso a gente reconhece, tem pouca gente praticando com essa motivação. As pessoas estão praticando com uma motivação super autocentrada, assim, mesmo no Mahayana, né? Então, não tem ninguém aí buscando ganhar muito dinheiro em nome do Dharma, né? E daí, se a pessoa quer ganhar um pouquinho de dinheiro envolvido com o Dharma, daí, bom, primeiro tem uma distorção que realmente, se a pessoa está querendo se promover e ganhar dinheiro para ela mesma com o Dharma, aí tem um problema, né? Mas se a pessoa tem generosidade, se ela está fazendo isso totalmente abnegadamente, isso
isso é prática de generosidade, né? Isso é prática de incrementação. A pessoa está prosperando para fazer os outros prosperar, para fazer os outros prosperar espiritualmente, né? Está criando ambientes, está criando possibilidades, está fazendo retiros, está fazendo patrocínio das práticas, né? Então, o que a pessoa pode fazer? Ela pode rezar para os patronos. Tem orações, né? Por exemplo, aquela oração da tradição Nyingma. Eu vou botar o link, o nome dela pelo menos, eu não sei se tem na internet, mas o link para propagação dos ensinamentos Nyingma, né? Que fala bastante dos patronos do Dharma. Sem eles, o Dharma não acontece. Então a pessoa está dizendo assim, vem cá, cadê os patronos do Dharma? Eu concordo, cadê os patronos do Dharma? Os patronos do Dharma aqui no Brasil estão escondidos, assim, tem poucos, né? Vamos fomentar isso. Quem sabe você não... A pessoa sempre pensa, mas eu não tenho condições. Mas, né, se a gente olha os praticantes que têm o exemplo aí, eles fizeram as condições, eles encontraram os patronos, né? Se eles mesmos não eram os patronos, eles fizeram a conexão com os patronos. Os patronos surgiram. Os patronos são um elemento crucial do Dharma. Se não há isso, não tem como o Dharma prosperar. E eu estou para dizer que o que nós temos já está fantástico, de certa forma, né? Então a gente está preocupado porque o Dharma não atinge todas as classes, mas, nossa, já tem Dharma no Brasil. Senão, né, agora mesmo a pessoa estava perguntando, mas eu estou aqui na Colômbia, como é que eu faço? Você está dizendo que eu preciso fazer um retiro para aprender a meditar. A pessoa vai ter que viajar. Na Colômbia, a pessoa não vai encontrar um retiro de meditação. Então, né, se a pessoa está pensando assim, eu tenho que ir a São Paulo, né, por outros motivos a pessoa vai a São Paulo. Então, acho que falta perspectiva, acho que falta aspiração, acho que falta entender o Dharma, assim, né? Porque essa pergunta vem numa ideia vem do teísmo. Curiosamente, vem do teísmo. Por que vem do teísmo? Porque a pessoa pensa, bom, tem essa coisa que é o budismo, que está operando num mundo criado. E esse mundo criado, né, tem que se adaptar a esse mundo criado. Porque esse mundo foi criado por Deus. Então ele está certo, do jeito, mais ou menos, não é que esteja certo, mas ele está, né, tem que responder a ele, né? E o Dharma não é assim. O Dharma é um pouco menos alienado que isso, né? O Dharma sabe que as causas e condições de interdependência são a causa das pessoas se conectarem e não se conectarem. E o Buda, né, ele molava em todas as classes sociais. Então, a gente está recebendo oferendas de todas as classes sociais. Não é porque a pessoa é classe média que ela, né, porque ela pode oferecer mais, oferecer isso, oferecer aquilo. Pessoa de qualquer classe pode oferecer trabalho, pode oferecer tempo, né, pode atender um telefone. E evidente, né, o Dharma, para ele se fortalecer, ele precisa ter um aspecto intelectual forte. O aspecto intelectual está dentro das pessoas que têm curso superior. Então, uma hora o Dharma se populariza e ganha essa dimensão popular, que não é extremamente intelectual. Mas esse não é o momento, né? Esse não é o momento do Dharma no Ocidente. O momento do Dharma no Ocidente, por alguns séculos, ainda vai ser extremamente intelectualizado, né? Para solidificar os ensinamentos, vai ter que ser assim, né? Então, se a gente ligar a classe social com educação e assim por diante, né? Então, e não é ad hoc, assim, tem um Dalai Lama lá planejando, bom, nós vamos atacar o Ocidente agora com o Dharma, né? Vamos espalhar o Dharma. Primeiro, é um plano de 800 anos, né? Mas primeiro, nos primeiros 100 anos, a gente vai só pegar a classe média, aí, porque, né, tem faculdade. Não, naturalmente, interdependência é assim. Ademais, a gente tem que praticar o contentamento. A prática do contentamento é crucial, regozijar com as possibilidades dos outros, regozijar com as próprias possibilidades, regozijar com a presença do Dharma, regozijar com o que a gente tem, né? E ser generoso, né? Então isso daí vai aumentar a prosperidade geral da Sangha e vai possibilitar que a Sangha possa oferecer mais pelos seres, possa estar mais aberta, né, a todos os seres. De forma geral, todas as sanghas que eu conheço têm atividade que não custa nada para participar, é só chegar lá. É evidente, né? Em alguns casos a pessoa vai ter que viajar.
E mesmo os retiros que sempre tem que contribuir, a pessoa pode oferecer trabalho. Eu mesmo trabalhei de voluntário muitas vezes, por muitos anos, participei de muitas atividades. O primeiro retiro que eu fiz foi uma generosidade, porque eu nem trabalhei tanto assim por tanto tempo, né? Era um retiro extremamente caro. Eu cheguei lá e comecei a trabalhar de pedreiro e era isso, né? Eu nem sabia concretar uma parede nem nada. Fui pintar, fazer o que dava para fazer, né? E com certeza não, assim, falar estritamente o valor em dinheiro ali, eu não paguei o retiro que eu fiz. Mas é que a pessoa tem que demonstrar essa disponibilidade, né? E quando deixaram eu ficar, eu fiquei muito contente, né? Então, eu ouço as pessoas falarem isso, eu acho tem algum problema de entendimento. Eu acho que é uma coisa do mundo já está disposto de um certo jeito e o budismo tem que ter parece que também tem uma coisa da instituição budista que ela tem uma coisa central e que ela tem que se mudar alguma coisa no budismo para o budismo afetar mais pessoas e ter um planejamento, assim, uma maquinação, assim, uma coisa meio maquiavélica, assim, né? Enquanto isso, o budismo está lá só aberto, generoso para o que vier, né? Se as pessoas vêm conversar sobre suas possibilidades, o que pode fazer, o que não pode fazer, sempre tem um jeito. Agora as pessoas não querem, né? Elas querem, sei lá o que elas querem. Não sei mesmo. Acho que é uma ideia assim também. Tinha que ter mais gente praticando o Dharma, tinha que ter mais gente. Mas também não é assim, né? Se tiver 1 ou 2 grandes exemplos no Brasil, nos próximos 100 anos, 200 anos, já é uma grande, que traga inspiração para as pessoas. Isso já é um grande resultado, né? Então, os números, assim, por si só, atingir o maior número, isso é uma coisa meio de publicitário, né? Como é que fala? Analytics, né? A pessoa cuidando dos números, assim. Tem algum sentido, mas não é o aspecto crucial. Assim. Se o Dharma sobrevive intacto e produz praticantes inspiradores, mesmo que o número não seja tão grande, isso produz um benefício vasto e em uma hora, né, altos e baixos, uma hora beneficia bastante gente também, se a questão é números, né? Mas daí pensa no longo prazo. Então eu não sei, não é uma coisa que me ocupe, essa questão classe média alta, Dharma branco, né? É uma mentalidade meio de sociólogo, assim, não é uma mentalidade de praticante. Então, assine meu canal. Se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar. Por favor, assine meu boletim informativo por e-mail. E nós nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Ganira we coragem casam banane wa malu jingwe ne jere ziwan te jinja so esa peka jaba du ten jo chi om so chi jamen che bene jana so wa kun cha tu je o se tari ba men jo no to de ru ne jo ke sa so da tu ten jo chi me ko ne pe ma samba wa sa so na jen se no pa e gar jo wan shu ki tu pe ko ko se je shin se sin da shin shu jing me tu jo tu pa nang wan cha tu no tu pa ten ru bu yin ne ko pa mo lo ra sa ne lo de le ta tu ten jo chi pe me je so pe me ri so je pe me dan la ji ko se so wan pe ma cho je dra ma ri so jin do ni pe me lo je du jo chi pe den jo wan ne jen po den pa yo ne pa dan den ba zin pe je bon nan ko se jo sen ten jo chi du sun san je go ro rin po shen gon du kun da de wa ju po ja pa che kun sa du da pa sa so de so jin je la du so shin na sang we ba je jo wa dan san ba lon je du pa jin de lo ba ma hon ba ja go ro pe ma se de ken lo jo zon le lo ja zan li sa sun ja pa pe du ju sho sun na wa da mi da do sun ge le sho